Box nova no Duel Links, vários decks novos, e no vídeo de hoje vamos falar de um deles. Security Force ou Força S em português, enfim, vamos pro vídeo. Bom, essas são as cartas que vão vir pro jogo, além disso eu separei 3 outras cartas que são do arquétipo, mas que não estão na box. Pelo menos eu não, tenho quase certeza que não estão na box, tá? Pelo que eu vi. Então vamos lá, vamos começar a entender esse deck e como esse deck roda. Primeira coisa para começar a entender esse deck é ler um dos principais monstros de main deck, que é o R da box, que é o Força S Rapa Shiomaru. Ela é um monstro guerreiro, efeito que tem o seguinte efeito. Cada um dos seus monstros do seu oponente na mesma coluna que um dos seus monstros Força S só pode escolher esse monstro como alvo de ataques. Ou seja, o deck usa da mecânica de coluna. Você tem que saber direito onde você vai posicionar as cartas, tipo um Mech Knight. Ou seja, onde estão os seus monstros influenciam no duelo. Efeito rápido, você pode banir um card de Força S da sua mão, devolver esse card para a mão, e se isso acontecer, invoque por invocação especial um monstro Força S do seu deck em posição de defesa. Exceto a própria Shiomaru, tá? Você só pode usar este efeito de Força S Shiomaru uma vez por turno. Ou seja, bane um monstro Força S da sua mão, volta a Shiomaru pra mão e invoca um bicho do deck. Esse efeito vai fazer mais sentido quando a gente ler outro card do deck, que é a Platina. A Platina é um monstro nível 6, mago, que tem o seguinte efeito. Cada um dos monstros do seu oponente na mesma coluna que um de seus monstros Força S perde 600 de ataque. Enquanto a outra puxava os ataques do monstro do seu oponente que estão na mesma coluna que o monstro Força S seu pra ela, essa aqui faz com que todos os monstros do oponente que estejam na mesma coluna de um monstro Força S perca 600 de ataque. Além disso, se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode escolher um de seus monstros Força S banidos, exceto a própria Platina, e invocar ele por invocação especial. Você só pode usar esse efeito de Força S Platina uma vez por turno. Ou seja, o monstro que você baniu lá pelo efeito da Shiomaru, você pode invocá-lo depois pelo efeito da Platina, que é invocada pelo efeito da própria Shiomaru. Ou seja, a Shiomaru bane o bicho da mão, traz a Platina quando entra, traz o bicho que a Shiomaru baniu. E pra fechar um combinho do deck, Força S Gravitino. Cada um dos monstros do seu oponente na mesma coluna que um de seus monstros Força S é banido quando deixar o campo. Esse efeito aqui é muito legal, porque é meio que uma espécie de floodgate. Vários decks precisam que o monstro vá do campo pro cemitério, porque ele tem efeito no cemitério, porque ele no cemitério é recurso. E esse bicho faz com que os monstros do oponente, quando deixarem o campo, seja voltarem pra mão, seja forem enviados pro cemitério, seja voltarem pro deck, ao invés de irem pra outro lugar, vão ser banidos. Isso é muito relevante, tá? Além disso, se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar um card Força S do seu deck à sua mão. Só pode usar efeito de Gravitino uma vez por turno. Ou seja, eu diria que essas 3 cartas aqui são as suas 3 cartas principais, tá? O seu starter, o monstro que faz você ter volume de jogo, e o seu buscador. Mas vamos conhecer os outros monstros do arquétipo. E o próximo deles é Força S Lâmina Afiada. Cada um dos monstros do seu oponente na mesma coluna que um de seus monstros Força S não pode ser usado como matéria para a invocação Link de um monstro de Link 3 ou mais. Ou seja, trava decks com mecânica Link. Esse deck tem várias floodgatezinhas que são chatas dependendo do deck que você está enfrentando, tá? Se esse card for invocado por invocação normal e especial, você pode invocar por invocação especial um monstro Força S da sua mão em posição de ataque, exceto o próprio. Você só pode usar esse efeito de Força S Lâmina Afiada uma vez por turno. Ou seja, deu normal soma desse bicho, invocou outro bicho. Carta que faz volume de jogo. Força S Orra Fist. Mais um monstro de nível 4, esse verso. Seu oponente não pode escolher nenhum de seus monstros na mesma coluna que um de seus monstros Força S como alvo de efeito de card. Cara, pelo que eu entendi aqui desse bicho, seu oponente não pode escolher nenhum dos seus monstros na mesma coluna que um dos seus monstros Força S como alvo de efeito de card. Eu não sei se, por exemplo, se tem algum monstro Força S na coluna, ele não pode ser alvo, ou se, por exemplo, você tem um monstro Força S e em cima dele tá a zona Link e você tem um monstro Link, por exemplo, seu oponente não vai poder escolher aquele Link como alvo, ou você não vai poder escolher nenhum dos dois. Eu não entendi direito esse efeito, mas enfim, ele protege de alvo. Além disso, ele tem um outro efeito, tá? Quando o monstro que seu oponente controla ativar seu efeito rápido, você pode banir um card de Força S da sua mão, destrui esse monstro. Mais uma interaçãozinha que o deck tem, tá? Só pode usar esse efeito de Força S Orra Fist uma vez por turno. E por último, Força S Professor de Gama. Cada um dos monstros do seu oponente na mesma coluna que um de seus monstros Força S não pode mudar sua posição de batalha. Se este card for invocado por invocação normal especial, você pode escolher um monstro com face para cima que seu oponente controla, mude a posição de batalha dele. Só pode usar esse efeito de Força S Professor de Gama uma vez por turno. Ele é o mais merdinha dos Força S, tá? Ele só envolve ali mudar a posição de batalha, o que não é uma coisa muito relevante. Você provavelmente não vai utilizar esse monstro na sua build de Força S. Legal, você tem vários monstros aqui. E além desses monstros, você tem a magia de campo, Cabeça de Ponte Força S. Quando esse card for ativado, você pode adicionar um monstro Força S do seu deck à sua mão. Ou seja, é uma rota pro deck. Além de você precisa da Shiomaru para estar combando, tecnicamente, e você tem formas de buscar a Shiomaru pelo campo. E agora também tá vindo a Terraform, que é uma forma de você acessar o campo. Ou seja, muita consistência pro deck. Além disso, quando o monstro do oponente declarar um ataque contra o monstro Força S seu na mesma coluna,
você pode ativar esse efeito. Esse monstro que você controla não pode ser destruído em batalha. Você só pode usar este efeito de cabeça de ponte força S uma vez por turno. Você só pode ativar uma cabeça de ponte força S por turno. Então esse efeito de proteção de batalha dos seus monstros força S, combinado ao efeito de Floodgates dos seus próprios monstros, faz gerar um stallzinho ali que vai ser muito chato para o oponente lidar. Confronto força S. Ativa um dos seguintes efeitos. Invoque por invocação especial um monstro força S da sua mão em posição de defesa, volume de jogo, ou escolha um monstro força S no seu cemitério e adicione à sua mão. Reciclagem de recursos. Você só pode ativar um confronto força S por turno. Cartinha bem interessante que talvez encaixe uma ali por ser buscável. Eu achei uma carta bem interessante. E agora vamos para uma das principais interações do deck, que é a perseguição força S. É uma armadilha do arquétipo que tem o seguinte efeito. Escolha casos com face para cima que seu oponente controla, até o número de monstros força S que você controla com nomes diferentes. Devolva-os para a mão. Além disso, se o monstro força S que você controla baniria um ou mais cards da sua mão para ativar seu efeito, como o caso da Shiomaru, por exemplo, que bane para voltar ela para a mão e invocar um bicho do deck, em vez disso você pode banir esse card do seu cemitério. Você só pode usar cada efeito de perseguição força S uma vez por turno. Ou seja, interação no turno do oponente, porque é uma trap. Interação essa que é buscável pelo efeito do Gravitino, e que, se você ativar o Gravitino no campo, o Gravitino tem o efeito que quando o monstro que seu oponente controla, que tiver na mesma coluna que o monstro força S, deixar o campo, ele é banido. E o monstro, quando é devolvido para a mão, ele tá deixando o campo. Ou seja, se você ativar Perseguição força S, tendo o Gravitino no campo, e dando alvo em monstros que estão na mesma coluna de monstros força S, você não vai voltar os monstros para a mão. Você vai banir eles, por causa do efeito do Gravitino. Ou seja, baita card, baita interação, e que é buscável via engine, o que faz um deck ter um turno 1 bastante bom. E a outra trap é Espécime Força S. Se seu oponente controlar um monstro, escolha um de seus monstros Força S que estiverem banidos ou no seu cemitério, invoca por invocação especial no campo na mesma coluna que o monstro do seu oponente. Você pode banir esse card do seu cemitério e depois escolher o monstro Força S que você controla. Mova o alvo para outra das suas zonas de monstros principais. Essa carta é especificamente para você combar com os efeitos de coluna dos seus monstros Força S. Você vai pegar o monstro força S que você controla e vai colocar na coluna que o monstro do oponente. Você pode, por exemplo, invocar o Urafist em uma coluna de um monstro que seu oponente controla. E se esse monstro ativar o efeito, você nega o efeito pelo efeito do Urafist, banindo um card de força S da sua mão. E por último, mas não menos importante, o boss do deck, que é o Link 3, que é o Força S Justify. E cara, esse bicho é bem bom. Você faz ele utilizando 3 monstros de efeito, incluindo o monstro Força S, e ele tem o seguinte efeito. Você não pode invocar ou baixar monstros em uma ou mais zonas para os quais esse card apontar. Esse efeito aqui é irrelevante porque ele vai apontar 3 setas para cima. Esse card só pode apontar para uma zona adicional, uma zona de monstros adicionais, que é a zona Link ali, né? Só que você não tem cartas que você invoque e baixe direto na zona Link. Não faz sentido muito esse efeito, tá? Se alguém puder me explicar o porquê desse efeito, eu ficaria grato. Você pode escolher um monstro de efeito com face para cima que seu oponente controla, nega os efeitos dele até o final desse turno. E depois, você pode mover esse monstro do oponente a uma zona de monstros dele para a qual esse card apontar. No começo da etapa de dano, se esse card atacar, você pode banir todos os monstros para os quais esse card apontar. E no Dual Links, ele não vai apontar para 3 zonas, porque ele sempre vai apontar para uma zona que não existe. Ele vai apontar sempre para 2. E 2 já é 2/3 do campo. Já é bem forte, tá? Ou seja, essa carta é bom turno 1 e turno 2. Turno 1 porque é uma negação de monstro ali, rápida, é um cálice. E turno 2 porque você vai invocar esse bicho e ele vai banir 2 monstros do oponente quando atacar. E ele tem 2.600 de ataque. Baita boss, um boss de respeito pro deck, que faz o deck ser mais completo ainda. Que além de interação, buscável via engine, faz interação via link. Esse link lida com monstros problemáticos do oponente, tem Floodgate nos próprios monstros, ou seja, esse deck é bem completo. E para fechar a análise, vamos comentar de cartas que podem vir em uma futura box. O primeiro deles é Força S Lapsel Will, que é um monstro demônio efeito. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode escolher um monstro Força S no seu cemitério, exceto o próprio, e invocá-lo por invocação especial. Você pode banir um card de Força S da sua mão, destrua todos os monstros do seu oponente nas mesmas colunas que seus monstros Força S. Ele é um card que eu acho que poderia ter vindo, não faz o deck rodar melhor. Você vai ter uma suma ali do cemitério que pode ser relevante, e esse efeito de destruição não sei se é tão problemático assim, então acho que o Lapswell podia ter vindo. Força S Cão de Patrulha. Durante sua fase principal, seu oponente não pode ativar os efeitos de monstro na mesma coluna que um de seus monstros Força S. Lembrando que esse efeito é durante a sua fase principal, ou seja, no turno do seu oponente ele vai poder ativar os efeitos de monstro. Se seu oponente invocar um ou mais monstros por invocação normal ou especial, enquanto você controlar o monstro Força S, exceto durante a etapa de dano, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Ou seja, é outro card que poderia ter vindo, tá? Nega os efeitos de monstro durante a sua fase principal, tá ligado? Ou seja, não é tão relevante assim. Se fosse no turno do oponente, aí sim seria bem relevante, porque seria tipo a trap do Mech Knight, tá? E é um bicho que entra por invocação especial, ele é nível 5, e ele só entra por invocação especial se seu oponente fizer invocação normal ou especial enquanto você controlar o monstro Força S. Eu não sei se eu tô enxergando algo.
Mas essa carta poderia ter vindo, não é? Tem cartas mais fortes de Força S que vieram e essa carta não veio, não entendi. E por último, Força S retroativa. Se um monstro que você controla seria usado como matéria link para um monstro Força S, esse card na sua mão também pode ser usado como matéria. Efeito bem legal, porque às vezes você vai ter dificuldades de colocar 3 monstros do campo para fazer o Justify, tá? Durante a fase principal, efeito rápido, você pode devolver esse card para a mão, e se isso acontecer, invoque por invocação especial um monstro Força S de nível 2 ou mais da sua mão. Efeito ok. Se um monstro Força S que você controla baniria um ou mais cards da sua mão para ativar esse efeito, em vez disso você pode banir esse card do seu cemitério. Eu acho que de todos os monstros que não vieram, dentre esses 3 aqui, esse aqui talvez seja o melhor, tá? Que ele faz seu deck girar, faz você conseguir invocar o Link mais fácil. Na mão ele pode voltar para invocar um bicho que é uma interação. É uma interação não, que é um Floodgate ali. No cemitério ele tem efeito de se banir para ativar o efeito de um monstro Força S. Então ele é o mais completo, eu diria, tá? Eu acho que de força bruta, o Lapcel talvez seja o mais impactante em um duelo. E o Cão de Patrulha é definitivamente o pior, tá? Mas é isso, essas cartas podem estar aparecendo futuramente em outras boxes mais pra frente. Mas é isso, esse é o deck de Força S, um deck que eu achei bastante interessante. Vou tentar montar na minha conta, vou trazer vídeos pra vocês do deck em ação, tá? E vamos ver como o deck vai se comportar nesse meta. Será que ele consegue virar meta? Será que vira um bom Rogue ou vai ser meme? Veremos nos próximos dias, tá? É isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou muito, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Twitter, Instagram tá aqui na descrição. Me segue lá. Se você quiser virar membro e me ajudar demais, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda demais, tá? Fui, falou e até mais. Falou, lua.